Bom dia, pessoal. A gente vai ver aqui uma demonstração geométrica virtual, né? Uma representação geométrica virtual das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Primeiro, a gente tem aqui na horizontal, uma reta horizontal, uma reta vertical e uma outra que, de certa forma, na diagonal. Então, as três interseções aqui formam, né, um triângulo retângulo. Os dois ângulos agudos aqui é possível vocês verificarem que um vale 22,02 graus e o outro 67,98 graus, né? São complementares. Ao movimentar esse eixo vertical aqui, a gente tem uma sequência de triângulos retângulos, correto? Esses triângulos retângulos, vocês podem verificar que eles são semelhantes. Por que são semelhantes? Porque os ângulos internos são congruentes em todos os triângulos. Percebam que as medidas dos ângulos internos permanecem fixas. Então, todos os triângulos formados aqui possuem medidas dos ângulos internos iguais de um triângulo para os outros, né? Então, assim, eu vou habilitar aqui o rastro, por exemplo, desse cateto oposto ao ângulo beta aqui, para a gente poder perceber essa sequência de triângulos. Perceba, a gente tem uma infinidade de triângulos, né? Que tem ângulos internos congruentes. Então, são triângulos equivalentes, certo? Semelhantes. Aí a gente pode começar a trabalhar aqui com a ideia de frações equivalentes. Como assim? Se a gente analisar aqui, ó, ao variar aqui esse segmento, as arestas, né, do triângulo, elas variam. Os valores, inclusive, aparecem aí aproximadamente, né? E se a gente começar a falar, então, de razão entre essas medidas, né, uma vez que são triângulos semelhantes, a gente trabalhar com a razão aqui do cateto oposto ao ângulo beta, né, pela hipotenusa, o cateto adjacente ao ângulo beta pela hipotenusa e o cateto oposto ao ângulo beta pelo cateto adjacente ao ângulo beta, a gente tem o seguinte: uma vez que são triângulos semelhantes, essa razão, né, ela permanece fixa, porque a gente está trabalhando com a ideia de razão e proporção. Então, todas as medidas, elas variam proporcionalmente. Então, essa razão entre elas, né, a gente tem um valor fixo aí, né? Então, já aparece aqui, ó, que o cateto BC dividido pela hipotenusa AC é 0,37. Então, isso é o que a gente chama, então, de seno do ângulo beta. O cateto AB pela hipotenusa AC é 0,93 aproximadamente, ou seja, cosseno do ângulo beta, né, 22,02 graus. E por último, a tangente do ângulo beta, que é 0,4 graus. Então, assim, a ideia da trigonometria é isso, é você trabalhar com triângulos em que essa razão ela está associada, né, ao ângulo, e não diretamente, assim, não só com as medidas, mas sim com o ângulo, né, o ângulo agudo aqui, ok? Perceba que se eu variar o ângulo aqui, desse triângulo, a gente não vai ter triângulos equivalentes, né, semelhantes. Por quê? Porque os ângulos internos não serão iguais. Perceba, se eu variar o ângulo, a razão entre as medidas varia, porque a gente aqui não está formando, né, triângulos semelhantes, né? A gente tem triângulos aqui distintos, porque que não são semelhantes, porque os ângulos internos aqui estão variando, correto? Então, essa é a ideia da trigonometria, digamos assim, com uma visualização, né, a partir do GeoGebra, certo? Bons estudos e até mais.